Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, fico muito feliz de neste momento estar aqui com vocês para em alguns minutinhos conversar sobre a lição de pré-adolescentes, a lição de número 7, que tem como temática a grande tribulação. Eu sou o presbítero Gastone, vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical de nossa IEADALP e, pela misericórdia de Deus, também sou o diretor pedagógico da Faculdade Teológica de nossa IEADALP. Tá? Nesse momento estou cobrindo uma de nossas professoras que não pôde realizar essa gravação e espero em Deus trazer alguma contribuição para a vossa aula nesse próximo domingo. Tá bom? Então vamos lá. A nossa lição de número 7, ela está com o texto base para nos apoiarmos e ensinarmos aos nossos pré-adolescentes em Isaías capítulo 13, versículo de 9 a 13. Tá? A maioria das lições traz a versão nova tradução da linguagem de hoje. E eu sugiro, querido professor, professora, que vocês estendam as versões bíblicas, tá bom? Então, estou aqui com uma versão corrigida, com uma versão da Nova Almeida atualizada, que traz aí algumas palavrinhas que melhorarão a nossa compreensão e compreensão dos vossos alunos, até porque a grande tribulação não é uma temática fácil. Na Faculdade Teológica temos essas discussões, justamente porque, para satisfazer o porquê dos nossos alunos, então há uma grande inquietação para essa satisfação. Então, certamente, dos nossos pré-adolescentes também, e que não poderão ficar assustados com o terror da grande tribulação. Isso porque a gente vai ter que fazer um paralelo que vocês fizeram na lição passada com o início da tribulação, conversaram sobre o princípio das dores, fazer sempre o paralelo. Aqueles que estiverem andando em comunhão com Cristo serão salvos e terão sido arrebatados, mas aqueles que não, passarão pela grande tribulação. E, no nosso caso aqui da lição de número 7, tem o terceiro tópico que vai abordar sobre o futuro de Israel, tá bom? Então, tem que fazer esse paralelo com os nossos pré-adolescentes, que nesse momento estão numa transição e não é fácil para eles essa temática, tá? Lembro de uma professora que me procurou, professora de pré-adolescentes, e se sentiu com dificuldade de trazer essa temática de forma lúdica para os pré-adolescentes. Isso porque estão saindo aí, estão na transição de criança, adolescência, tá? Então, realmente não é fácil. Mas Deus vai lhe dar sabedoria para poder tratar com eles esse assunto, tá bom? Como professor, e eu faço questão de abordar nas outras faixas etárias que trabalho, os objetivos da lição. E a gente não pode fugir dos objetivos, tá? Isso por quê? Vamos lá. Primeiro, compreender que Deus é amor, mas também é justo juiz, tá? Arrebatamento da igreja, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Arrebatamento. Ao mesmo tempo, justiça. Aqueles que não quiseram receber esse amor serão alvos da grande tribulação. No caso dos judeus, também, mas especificamente para os judeus, a gente ainda vai ter algumas situações extras, porque Deus prometeu para os judeus uma situação bem peculiar. Não é? E aí a gente vai ter a batalha de Gog e Magog, e vai ter o juízo final. Então, assim, algumas coisinhas que mais na frente a gente vai ter, e que a presença de Israel, né, vai ser muito contundente nessas lições. Nesse caso aqui, nós vamos abordar Israel fazendo, então, uma parceria com o anticristo. E aí vocês poderão, né, trabalhar algumas filmagens, tá? Eu recomendo, tem uma novela da Rede Record que trabalhou sobre a grande tribulação. Vocês podem fazer um recorte e trazer isso para os pré-adolescentes, de forma que
mostre um pouco, 3, 5 minutinhos, de como nós estamos imaginando, porque não é a realidade, imaginando com base nas Escrituras o que vai acontecer na grande tribulação. Tá bom? Com 5 minutinhos, 3, 5 minutinhos, faz um recortezinho e dá para fazer. É claro que se você não dispõe de data show, de TV, ou outro recurso que possa possibilitar essa reprodução em sala de aula, você pode fazer esse recorte e compartilhar no grupo aí dos pré-adolescentes e que eles possam assistir e ter então a discussão em sala de aula, tá bom? Entender quem é o anticristo e como ele aparecerá. Quando a gente vai falar aqui de quem é o anticristo, muita gente se equivoca. E nas salas do nosso curso teológico, também há essa discussão muitas vezes, pelos sinais, pelas características, há alguém que quer dizer é fulano, é beltrano. Não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Então a gente vai ficar com aquilo que a Bíblia diz. Então, as características desse anticristo. E por fim, compreender como os judeus serão perseguidos durante a grande tribulação, especificamente no tópico de número 3. Né? Então, querido professor, a lição de vocês, diferente de outras lições, ela aborda aí, saberes escolares. É muito interessante, até porque, como professor de formação, eu costumo trabalhar essa ideia dos saberes e competências que a gente acaba trabalhando também na escola bíblica dominical. E aí, dentro desses saberes, nós temos um diagramazinho bem legal que vocês poderiam analisar, partindo do centro o aluno como centro da aprendizagem, né, desse processo de ensino-aprendizagem. E aí começa, dentro dos saberes, o pecado provoca a ira de Deus. Isso porque já vai se contrapor à ideia que Deus é só amor, amor, amor. Mas Deus também se ira. Tá? E na consequência, nós temos que Deus é paciente, mas não deixa pecadores impunes. Alguém pode até pensar que Deus não está nem aí. É até um tópico da lição, vai falar dentro dele, dentro da longanimidade de Deus. Então alguém pode até pensar que Deus não está nem aí. É o caso do Salmo 73, quando Asaf, ele quase se desvia ao olhar a prosperidade do ímpio. Então, se o próprio Asaf, homem de Deus, homem que estava à frente do grande coral, vamos dizer assim, e passou a olhar mais para a prosperidade do ímpio, esquecer de si, esquecer daqueles que estão seguindo a Deus, quanto mais nós nos dias de hoje, que vemos tanta maldade e pode até pensar, realmente, Deus é só amor, não vai ter justiça não vai ter juízo não, mas tem sim, amor e justiça, tá bom? O anticristo é a personificação do mal sobre a Terra, essa Terra aqui, não só Terra planeta, mas está com T maiúsculo, tem essa visão de planeta, mas também humanidade, tá? Então, não só o planeta vai sofrer, mas também a humanidade vai sofrer, tá bom? Ele se apresentará como um salvador, fará aliança com Israel e depois, tentará exterminar os judeus de uma vez por todas. É uma estratégia de aproximação para depois aniquilação. Então, vocês podem fazer uso deste material, deste diagrama, fazer essa reprodução, porque ficou muito pertinente para essa lição, tá bom? Um diagrama muito legal, simples e vai trazer muito proveito, tá? Então, vamos lá. O texto base que vocês vão trabalhar com os vossos estudantes, em Isaías 13, 9 a 13, vou colocar só uma diferença aqui, por exemplo, na versão corrigida e nova tradução, Nova Almeida atualizada. O verso 9. Eis que o dia do Senhor vem horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Nova Almeida atualizada. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, já diferente aqui que fala de horrendo.
com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Bom, então você faz isso, né? Eu vou aproveitar aqui a nova tradução da linguagem de hoje, então. Versículo de número 9. Vamos lá. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira, violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos, tá? Então você pode utilizar-se dessas versões. Eu, naturalmente, embora não poste isso para a igreja em si, mas quando eu vou dar uma doutrina, ou dar uma palestra, ou dar uma palavra, normalmente no texto, eu utilizo várias versões, né? Normalmente a minha de apoio é a Nova Almeida atualizada, mas eu pego nesse mesmo texto várias versões, né? Tradução brasileira, utilizo várias outras bíblias para poder, no mesmo texto simples, nós termos algumas diferenças na hora que alguém está fazendo a interpretação, né? Tradução e interpretação. Então você pode fazer isso também, com o mesmo texto, ó, tá aí, colocar 2, 3 versões diferentes, o próprio adolescente vai percebendo ali alguns sinônimos e vai se apropriando daquilo que vai acontecer. Dia de juízo, dia de justiça, tá? Em algumas situações vai até aparecer o dia da vingança, mas coloca aí justiça, por quê? Porque aqueles que obedeceram, ó, tiveram lá dia do amor, do arrebatamento da igreja. Mas esse mesmo dia do amor, ó, para outros que não fizeram por onde, é o dia da justiça, tá? Vamos lá. E aí a gente tem 3 tópicos, me permitam, o tempo não permite que a gente se detenha nas exposições, mas no primeiro tópico vai falar sobre a ira do Senhor se manifestará. E aí você pode trazer que desde a criação já havia o prenúncio disso. É justamente Gênesis capítulo 2, versículo 17, que vai se falar do pecado que é digno de punição. A pessoa é amada por Deus, mas o pecado é abominado. Tem que ficar claro isso para o nosso aluno, tá certo? Dentro ainda desse tópico, eu já tinha citado a longanimidade de Deus, e com Deus não se brinca. E tem gente brincando, né? Nós tivemos aí várias situações em que pessoas brincaram com Deus. Aqui mesmo, eu estou falando de Pernambuco, aqui mesmo em Pernambuco, teve gente que fez show zombando de Jesus Cristo, zombando das nossas crenças, pelo Brasil afora, teve tanta gente aí fazendo horrores com a pessoa de Jesus Cristo, e é possível que vocês conheçam algumas dessas situações, não é? Deus é longânimo, tem muita gente que acha que não vai ter nenhuma consequência, mas tem sim, tá? Deus é amor e ele também é justiça. Aí nesse tópico, o comentarista traz à luz um caso, tanto no Antigo Testamento e um caso no Novo Testamento, e você pode fazer esse paralelo. Eu só peço cuidado porque os objetivos da lição é justamente quem nos norteia. E se nós pararmos para ficar fazendo muitas intervenções, a gente acaba não atingindo os objetivos, tá certo? Mas você pode aí trazer, tanto de Números 16 quanto de Atos 5, esses 2 eventos que são exemplos, então, da justiça divina. E, é claro, né, da ira de Deus, e com ele não se brinca, tá bom? Aí, que é o subtópico C, que a gente acaba passando já para o segundo tópico, o surgimento do anticristo e do falso profeta. Esses termos vocês já iniciaram na lição passada, e sendo assim já não é nada difícil para o aluno, não é? Você pode trabalhar até a ideia da teoria de David Ausubel, que é resgatar essa informação. Então, uma vez que essa informação já foi dada, partiu de uma aprendizagem mecânica, agora quando você resgata esses elementos,
tende a ir para uma aprendizagem significativa. Tende, não quer dizer que vai, mas tende, porque você vai aproveitar aquilo que o aluno já possui, tá? Aquilo que ele já tem. Então, resgata esses termos e vai ampliando o conhecimento. Aí, um deles é sobre as características do anticristo, tá bom? Temos aí, ó, no subtópico B, quem será o anticristo? Mas esse quem aqui não está dizendo é João, é Pedro, é Maria, é Roberto, é Gastone, não está dando nome à pessoa, mas as características dessa pessoa. O anticristo tem alguns atributos que são: é iníquo, é perverso, é a besta, é homem do pecado. Tá? Isso vocês vão trabalhar, Apocalipse 13, de 5 a 8. Mas nisso, normalmente algumas pessoas já tiveram aí sentiram essa tentação de esboçar quem era o anticristo, quem pode ser ou quem já está atuando como anticristo. No tópico C, o falso profeta também as características dele e não a pessoa, tá bom? Por fim, a perseguição aos judeus. E aqui o comentarista ele é muito feliz, porque ele traz uma subdivisão, trazendo uma sequência lógica muito gostosa. Primeiro, a origem do povo judeu e, dentro dessa questão da perseguição, Deus escolhe Abraão, que ainda era Abrão, e vai conduzir para surgir o povo judeu. Na sequência, vocês têm aí que Moisés, né, é fruto lá da escapatória de Deus, um livramento de Deus, porque já tentou eliminar Moisés e tantos outros lá no Egito. Então, vocês podem aproveitar e trabalhar isso também. Depois disso, nós temos, então, a aliança com Israel. O anticristo vai ser amigo para derrubar. É algo bem interessante, que ainda hoje existe essa história, né? É alguém que não gosta do outro, mas se aproxima, faz amizade só para derrubar. Querer o emprego, querer o cargo, querer alguma coisa. Então, se alia ali, mas para querer a derrota. E, por fim, a grande perseguição. É quando o anticristo vai dizer: rapaz, acaba com esse negócio, que eu sou Deus, e pronto, e acabou-se. E aí é quando Israel cai a ficha e diz: opa, não dá não, porque você pode até ser muita coisa, mas Deus não é. E aí, justamente 2 Tessalonicenses 2 e 4, que vai aparecer lá o apóstolo Paulo falando sobre essa questão da profanação do santuário, tá bom? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Fica aqui uma dica que, se você puder, na página 53, tem um paralelo entre Jesus Cristo e o anticristo. Se você puder colocar isso em tela, colocar isso num quadro, colocar num papel, colocar numa imagem, reproduzir no WhatsApp dos meninos, ou pelo menos tocar no assunto, vai ser de muito proveito. Os nossos adolescentes, pré-adolescentes, fazem um paralelo entre Jesus Cristo e o anticristo, as características do Salvador e do falso, daquele que vai querer ser no lugar, mas não é, tá bom? Que Deus te abençoe e te ajude. Se você puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal da igreja e faça a pré-aula chegar a outro professor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix.
Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.